Usuários do transporte coletivo de Ribeirão reclamam da insegurança nos pontos de ônibus. A falta de iluminação é a principal queixa. A situação se agravou após a retirada de propagandas ilegais nos abrigos. Ter de aguardar o ônibus na volta para casa em meio à escuridão tem sido rotina de muitos passageiros em Ribeirão Preto. Na Avenida Independência, próximo ao Jardim João Rossi, a iluminação precária aumenta a sensação de insegurança. A gente fica com medo de ser assaltado, né? Porque a pessoa vê um lugar escuro, uma mulher sozinha, pode, sei lá, usar essa ocasião para poder vir assaltar. É arriscado. Bem arriscado. Também a falta de luz neste ponto de embarque e desembarque da Avenida Presidente Kennedy, na Ribeirânia. Isso tem deixado a população ainda mais vulnerável à ação dos bandidos. Normalmente é assim mesmo, essa escuridão. E como vocês veem, tem hora que a partir das 10 horas da noite, com a mesma luminosidade, fica até mais perigoso para quem passa com criança ou até os funcionários do shopping, quem sai tarde, né? Pode acontecer algo com eles, como várias vezes já ouvi falar que aconteceu. Em 2017, os assaltos em pontos de paradas de ônibus fizeram, em média, uma vítima por dia na cidade. Neste ano, os roubos nas plataformas de embarque e desembarque continuam sendo registrados. Somente nos últimos dias foram 2 casos, um nos Campos Elíseos e outro no Planalto Verde. É preocupante porque na medida em que você não tem iluminação nos pontos de ônibus, fica muito sujeito a assaltos e esse assalto a pedestre sempre ocorre. Roubo de celular, roubo de bolsas. Então, o que a gente pede à população que tome cuidado, que não fique olhando para o celular no momento que esteja nesses pontos de ônibus, para que eles não sofram nenhum tipo de atentado. Para os usuários, a situação se agravou após a retirada das propagandas nos abrigos. Com luminosos, o Pró-Urbano explorava comercialmente os pontos, mas em outubro do ano passado a Prefeitura anulou a autorização para o consórcio exibir os anúncios. Agora a Transerp tenta licitar essa publicidade. Foi falta de planejamento da Prefeitura. Cobertor curto, resolveu uma coisa, atrapalhou a outra. A população sofre com a falta de segurança em Ribeirão Preto, porque a publicidade que recebe uma iluminação também funciona como fator de segurança, porque o ponto de ônibus é iluminado. É um fator que a Prefeitura tem que ajudar na questão da segurança em Ribeirão Preto, na iluminação nos pontos de ônibus e na iluminação das praças e ruas também. A população perde sendo assaltada diariamente, né? Porque todo dia a gente tem notícia de boletins de ocorrência, de pessoas que são assaltadas, celulares roubados, bolsas roubadas, e a população correndo risco por causa da ineficiência da Prefeitura. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Transerp informou que foi concedida a autorização para 2 empresas apresentarem os estudos no prazo de 60 dias, sendo que apenas uma delas encaminhou tais pesquisas. O órgão também disse que não vai divulgar o teor dessa análise porque ainda está sendo avaliado criteriosamente pela comissão. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, o que chama a atenção é que quando nesses pontos tinha propaganda, aí havia iluminação. Quando as propagandas foram retiradas, essa iluminação deixou de existir, colocando em risco quem é usuário do transporte. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Adelino Fontana Júnior, arquiteto e urbanista. Adelino, a população deve ficar preocupada com a falta de iluminação nesses pontos de ônibus. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Com certeza, a necessidade de que os próprios não dependam da iluminação da propaganda. Elas têm que ter todos os pontos têm que ter iluminação própria, né, para dar segurança e condição e qualidade para aquele espaço, né, para que não tenha problema. Faltou planejamento do poder público? Olha, nesse sentido sim, porque quando foi feita a licitação dos pontos, poderia ter sido colocado na licitação que obrigatoriamente o ponto teria que ter iluminação pública comum, convencional, né? Se tivesse tido na licitação da concessão do transporte público a exigência de iluminação nos pontos, teria que ter colocado iluminação convencional e não depender da iluminação de propaganda. E o que a Prefeitura pode fazer agora então, Adelino, para corrigir esse problema? Com certeza exigir que seja colocada iluminação pública convencional nos pontos.
para que eles sejam iluminados, para que as pessoas tenham segurança, um mínimo de segurança para pegar o transporte público nesses pontos. O executivo de Ribeirão Preto precisa ter atenção nesses pequenos detalhes que fazem grande diferença. Sim, é uma questão urbanística. Você não ter iluminação na própria peça, na estrutura do ponto, e ficar dependendo da iluminação de propaganda é um absurdo. É uma coisa assim que não cabe. Urbanisticamente falando, isso teria que ter sido resolvido anteriormente com iluminação no ponto. O contrato de concessão do transporte previa inclusive melhorias nesses pontos. Mas qual abrigo então seria o ideal para esses usuários, Adelino? Olha, eu acho que fica uma sugestão no seguinte sentido, de se abrir um concurso público, né? Abre um concurso público para que sejam desenvolvidos, por exemplo, nós temos aqui 6 escolas de arquitetura em Ribeirão. Poderia ser aberto para estudantes, concurso público, para ver qual a melhor sugestão de projeto de ponto, com iluminação, com detalhamento, e aí sim fazer todas as exigências técnicas necessárias para que a população use de forma adequada esses pontos. Certo, muito obrigado, viu, Adelino, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Púcio, aí para mostrar que mais um contrato da Coderp foi julgado irregular. Paulo Pucci. Ok, obrigado, André.